Toledo, a gente fala cada vez mais sobre as queimadas e os incêndios que se alastram pelo país inteiro, e São Paulo, no último final de semana, foi o palco dessa destruição. E a gente sabe pouco sobre os efeitos disso na nossa saúde, mas acaba chegando até a gente. Sem dúvida nenhuma, Thaís. A ciência, na verdade, já sabe muito sobre os impactos da fumaça na saúde humana, na saúde animal, de modo geral, e até na vegetal. Tem muitos estudos que já foram feitos, inclusive no Brasil, e por conta disso eu entrevistei essa semana lá no Análise da Notícia, que é outro podcast, programa que a gente, videocast também, que a gente faz lá no UOL, entrevistei o Paulo Saldiva. Paulo Saldiva é um cientista, é um dos maiores cientistas brasileiros, não tem talvez o reconhecimento pela imprensa, porque pela academia ele tem, ele é da Academia Brasileira de Ciências, ele faz parte de comitês em Harvard, em comitês da Organização Mundial de Saúde, é o maior especialista brasileiro e um dos maiores do mundo nos efeitos da poluição no corpo humano. Faz 30 anos que ele tem um laboratório na Faculdade de Medicina da USP, ele é professor de patologia na Faculdade de Medicina da USP, e ele dissecou já milhares de cobaias e pulmões para procurar pistas. Ele é meio que um detetive, e com isso ele fez grandes descobertas científicas muito importantes sobre o impacto da fumaça no corpo humano. E a frase que ele usou para definir o que está acontecendo, eu acho brilhante. Ele falou: nós todos estamos fumando florestas, canaviais e pastos. Porque, afinal de contas, o cigarro também é feito a partir de um vegetal. E essa fumaça que vem das queimadas de florestas, canaviais e pastos, ela é especialmente insidiosa, ela é especialmente perigosa, ela é uma assassina silenciosa. Porque, junto com os gases maléficos que tem nessa fumaça, existem partículas muito finas que ficam em suspensão no ar, especialmente uma que eles chamam de PM2.5, são partículas de até 2,5 micrômetros. Bonito isso, né? Sei, vamos usar aquela balança que você trouxe outro dia. Naquela lá não vai pegar o micrômetro. Que ela é tão fininha que ela entra pelo sistema respiratório, entra nos pulmões, nos mais recônditos cantinhos dos pulmões e chega até a corrente sanguínea. E lá ela provoca uma inflamação dos tecidos, uma resposta inflamatória do organismo que adoece os organismos. A gente fica doente. E as descobertas do Paulo estão publicadas nas principais... Saldiva, né? Minha intimidade aqui. Nós dois somos ciclistas, é por isso. O Saldiva publicou nas principais revistas científicas do mundo, na Nature, na Lancet. E o que ele mostrou lá? Primeiro, não é só as doenças crônicas respiratórias, tipo asma e bronquite, que são agravadas pelo efeito da fumaça, principalmente da fumaça das queimadas de florestas e pastagens e campos, e canaviais também. Doenças coronarianas, coração, tem mais infarto, tem mais AVC, porque forma trombos na corrente sanguínea e os trombos formam um acidente vascular cerebral. Até o diabetes piora. Mas, Toledo, tem que estar numa cidade vizinha o incêndio ou a queimada para respirar essa fumaça? Depende dos ventos. Como aconteceu esse final de semana passado lá na região da Grande Matão, né? Especialmente perto de Ribeirão Preto, ali quem estava do lado sofreu um impacto imediato porque o céu escureceu, você não via mais o sol e a fumaça foi inalada por todo mundo que estava perto. Esse fenômeno passou a ser relativamente frequente, né? Eu lembro a primeira vez que o céu ficou escuro em São Paulo e foi, assim, um estrondo. Numa noite todo mundo parou para comentar e agora, assim, a cada tantas semanas, alguma cidade no país fica escura. Agora está acontecendo isso no Centro-Sul e por isso está virando mais notícia, mas isso acontece em Porto Velho faz muito tempo. Já aconteceu em Manaus. Em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, fronteira ali com o Pará, acontece com muita frequência, mas lá não vira tanta notícia quanto aqui. Quem estava ali na região de Ribeirão Preto foi prejudicado diretamente pelo efeito dessas queimadas, e vou falar um pouquinho mais sobre o lado criminoso dessas queimadas naquela região, mas não é sempre assim, porque a gente tem notícia no UOL hoje, quinta-feira, dia que a gente está gravando, mostrando que teve o dia da queimada na Amazônia já esse ano, que superou o dia da queimada lá de 2019, que foi um escândalo, né? E essa fumaça que sai lá da Amazônia, por causa do regime de ventos, acaba chegando aqui no Centro-Sul, no sul e no sudeste do Brasil. Então, pode estar a milhares de quilômetros de distância. Então, não necessariamente são apenas as queimadas que acontecem no seu quintal que vão te prejudicar. E o impacto disso, Thaís, é muito maior do que a gente pode imaginar. Só vou dar 2 números e prometo parar de falar. Primeiro, mortes.
Um estudo do Saldiva, com vários outros cientistas do mundo inteiro, mostrou que entre 2000 e 2016, no Brasil, houve uma sobremortalidade, ou seja, mortes evitáveis, precoces, de 130 mil pessoas, por causa da fumaça das queimadas florestais, especificamente, porque é possível você ver pelo espectrômetro ali, nas imagens de satélite, exatamente a origem da fumaça pelo tipo de fumaça. Então, você sabe que são fumaças de floresta. E ele faz uma outra metáfora muito impressionante. Essa fumaça, ela entra no pulmão e tatua o pulmão. Ela forma uma mancha que é indelével. Dependendo da quantidade, ela não sai nunca mais. E é cumulativo. Se você tem uma nova carga depois, no ano seguinte, aquilo vai piorando, entendeu? A gente está num processo já de há muitos anos que vem piorando e chegando agora no momento ainda mais crítico, porque o que aconteceu lá em Ribeirão Preto? Né? Eu conversei não só com o Saldiva, conversei com o pessoal do MAP Biomas, conversei com a maior especialista do INPE no assunto, enfim, tentei ir com gente da região, a Kátia Longo. Ela estuda só fumaça, já até falei um pouco dela na semana passada, né? O que aconteceu lá nessa região da Grande Matão? Você tinha muito material combustível, ou seja, vegetação muito ressequida por causa de uma estiagem muito longa. Você teve um evento climático, que foi a frente fria chegando, e antes da chegada da frente fria vem ventos fortes, com rajadas muito fortes, que espalharam os focos de incêndio de uma maneira nunca vista antes, e você teve a ação humana, porque toda combustão necessita de uma ignição, ou seja, você precisa de uma fonte de calor que eleve a temperatura do material combustível ao seu ponto de ignição. E isso, em geral, é provocado, 95% das vezes é provocado pelo homem. Muitas vezes, intencionalmente, não com fins criminosos, para limpar uma área, para queimar as folhas do quintal, eventualmente involuntariamente. Mas dessa vez, lá em Ribeirão, a suspeita, que está sendo investigada pela polícia, e já tem pessoas que estão presas, acusadas desse crime, usou gente que foi paga para fazer isso. Especificamente, uma das pessoas pagas disse que foi paga pelo PCC para fazer isso, pelo crime organizado, porque o PCC tem centenas de postos de combustível, vai ter uma máfia dos combustíveis no estado de São Paulo, e essa máfia sofreu uma ação da Polícia Civil essa semana, já tinha tido uma ação da Polícia Federal, e foi uma espécie de represália com timing exato, porque no momento que eles botaram fogo, era justamente no momento que o vento estava espalhando a fumaça. Falei com uma pessoa da região que me contou que eles nunca viram a quantidade de incêndios simultâneos, porque essa região é uma região que a principal atividade econômica é o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de etanol e de açúcar. A queima da cana-de-açúcar tem 500 anos, fazia parte do ciclo da cana você queimar a cana para colher a cana. De 15 anos para cá, 15, 10 anos para cá, isso acabou, porque a colheita foi toda mecanizada. A piada que a gente conta lá na Grande Matão é que os promotores ambientais não gostavam da queimada, porque a queimada gerava uma nuvem de fuligem que caía nas roupas brancas, nas camisas brancas deles, daí eles entraram com ações. Claro que não foi esse o motivo, mas o fato é que hoje em dia praticamente não existe mais colheita à mão e, portanto, não existe mais queimada, porque na colheita mecanizada você corta a cana crua mesmo. Teve usina nessa região, agora nesse final de semana, que perdeu 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas. Pra você ter uma ideia, somar as duas aí, dá quase 3,5 milhões de toneladas, é uma usina inteira que moe durante uma safra inteira, um ano inteiro, perdeu em um final de semana. Em um final de semana. Você fala, mas se queimava a cana, então dá para aproveitar. Dá para aproveitar por uma semana. Depois disso, a cana começa a fermentar e perder açúcar, e ela, além de tudo, atrapalha a fermentação do etanol. Resumindo, a gente está numa situação de crise climática, de emergência climática, que piorou ainda mais de tal maneira as condições que você não precisa ter um exército de piromaníacos pagos pelo PCC. Basta alguns, porque o vento vai... Se você botar fogo na hora... de terminar o serviço. Exatamente. E a gente não está preparado para isso, porque as usinas, elas têm uma grande... que colhem a cana, né? Elas têm uma grande tecnologia para apagar incêndio. Melhor até do que dos bombeiros, no caso do campo. Toda a frente de colheita, além das máquinas, e dos caminhões e dos ônibus que dão suporte às pessoas, você tem 2 caminhões-tanque que estão lá de plantão, porque pega fogo mesmo. Nos momentos de maior calor do dia, por volta do meio-dia, às vezes faz tanto calor e está tão seco, que a própria máquina que está cortando a cana e jogando a palha, se a palha encosta no fundo
no chão da máquina, às vezes Isso pega fogo. E daí você tem que ter imediatamente alguém apagando aquele incêndio. Agora, nessa época do ano, eles pararam de cortar cana ao meio-dia, de tão arriscado que ficou. Mas não foi essa a razão desses incêndios, porque quando tem incêndio, todas as usinas mandam a sua frota de caminhões-tanque para apagar um incêndio, porque, bom, hoje é com você, amanhã é comigo. Nesse final de semana, eles não conseguiram fazer isso porque todas queimaram. Todas precisaram cuidar dos seus próprios incêndios, entendeu? Que, obviamente, não foram provocadas por ela. Uhum. Então, a gente está numa situação muito vulnerável, que não tem política pública, não tem nem tecnologia privada capaz de dar conta de um evento como esse que aconteceu. Que traz um efeito para todo mundo, né, nas cidades distantes, inclusive. Além dessas centenas de milhares de mortes que eu relatei, tem um custo financeiro essas queimadas. Um outro estudo do Saldiva, com outros cientistas, estimou que entre 2000 e 2016, o Brasil perdeu 5 bilhões de dólares por ano. Total de 81 bilhões de dólares entre custos do sistema de saúde, que fica sobrecarregado com mais internações, medicamentos, atendimentos, etc., e a incapacitação das pessoas que ficam doentes e a morte das pessoas que vão deixar de produzir porque morreram antes do tempo. E aquela coisa que a gente fala, o tempo está seco, todo mundo está doente, a gente não sabe exatamente o que é. Agora você acabou de explicar. Se você não está se sentindo bem nos dias de muita seca, saiba que é porque você está fumando canavial, floresta e pastagem. E a minha contribuição é a indicação de um filme. Opa! Que você foi falando e me veio à cabeça. Esse filme é um pastelão de ficção científica do Noah Baumbach, que chama Ruído Branco, que é a história de uma família que vê pela janela uma fumaça tóxica chegando. E o filme é esquisito, assim, você meio ri de nervoso. E é estranho, mas vale a pena ir até o final. É igualzinho, então. Parecido. E é bem enervante, bem enervante. Muito bom. Temos mais boas notícias pela frente, né? Sim, vamos para os próximos